Vamos abrir em Salmos 34:8. E diz aqui: Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, seus santos, pois não têm falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada têm falta. Você pode estar a passar por alguma circunstância a nível financeiro. E o que é que Deus diz? Que aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Então confie no Senhor e só nele. Eu lembro-me sempre de algumas circunstâncias que aconteceram na minha vida que Deus me mostrou a sua vontade. Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é. Então, mas se eu assim fizer, é tu e depois e eu. Deus diz que supre as nossas necessidades. Deus diz que é Ele que nos sustenta. Porque assim como Ele sustenta as aves dos céus, também nos vai sustentar muito mais a nós. Esta é a sua palavra, esta é a sua. Vamos semear em nome de Jesus. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Que ainda com alegria como o sol brilhará e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Nós oramos não só por estas finanças, mas por todas aquelas que chegaram até às nossas mãos, Senhor. Oramos por todos, abençoamos a todos, se cumpra a tua vontade em todos, que tudo seja para a tua glória e honra. E, Senhor, tu honras a tua palavra e tu multiplicas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar, se faz favor. Vamos abrir em Deuteronômio 8:2. Deuteronômio 8:2. E eu quero-vos falar do título da mensagem de hoje, o cuidado de Deus. Quando nós falamos em cuidado de Deus, a primeira coisa que nos vem à nossa mente é a proteção, é Deus cuida de nós em todas as circunstâncias. Mas às vezes há alturas em que parece que Deus não está connosco. Parece que erramos, fizemos alguma coisa errada. Eu lembro-me, por exemplo, de estar numa reunião, logo que eu aceitei, há muito pouco tempo, eu tinha aceito Jesus. Estava numa reunião e eu não estava bem, eu não sabia o que é que se passava. Eu lembro-me, passei a reunião toda a pedir perdão a Deus, porque pensava que era eu. Depois, anos mais tarde, só anos mais tarde, é que percebi que não era eu. O problema não era eu. Mas eu não sabia, eu não tinha o conhecimento suficiente para saber se era eu ou não. Nós temos que sempre nos analisar a nós mesmos primeiro, ver como é que está a nossa vida. O que estamos a fazer agrada a Deus? Como estamos a viver agrada a Deus? Porque há circunstâncias que nos vêm e que nos acontecem que têm muitas vezes a ver de como nós estamos a viver. Nada tem a ver com o plano de Deus para as nossas vidas. Muita gente quer continuar a fazer o que querem fazer e viver com Deus. E se torna
literalmente impossível. Ouça, eu quero-vos dar este exemplo para você entender. Deus não precisa da morte de ninguém, não precisa da vida de ninguém. Mas, no entanto, Deus pediu a Abraão o seu filho, só para ver se ele o dava. O que é que Deus está a pedir a si? O que é que Deus está a pedir a si? O que é que Deus quer fazer com as nossas vidas? O que é que Deus quer de nós? Veja o que está aqui escrito, Deuteronômio 8:2. E te lembrarás do caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, nestes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste nem os teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Eu acho que eu já tinha entendido o que era fé, mas eu acho que nos últimos dias eu plenamente entendi o que. Muitas das vezes nós tentamos acreditar em Deus. Não é ter fé em Deus, é acreditar, tentamos acreditar em Deus. Foi-nos ensinado que nós devemos declarar a palavra de Deus e declaramos, Pai, eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado em nome de Jesus, porque Jesus foi à cruz, e nós fazemos isso constantemente. No entanto, às vezes parece não resultar. Então, verdadeiramente, o que é fé? A palavra de Deus diz que fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você tem que se encher de tal forma da palavra de Deus que dela vai introduzir fé no seu coração. E então a fé já não é você acreditar em Deus, é algo que vem dentro de si que crê que é impossível não acontecer. Deus vai abençoar, Deus o vai libertar, Deus o vai curar, é impossível. Isso verdadeiramente é que é fé. É a sua mente está de tal forma a acreditar em Deus que não há possibilidade de outras coisas. No entanto, às vezes nós queremos ter fé, queremos acreditar. Fazemos um esforço, declaramos a palavra de Deus e declaramos, mas nos esquecemos que é através da palavra de Deus, é através dela colocada no nosso coração que dá fruto. E dá fruto a 30, a 60, a 100 por um. Quer dizer que uma semente dá 30, 10 sementes dá 300, no mais baixo, porque pode dar 1000. À medida que você deixa a palavra de Deus entrar no seu coração, à medida que você mais vai tendo fé em Deus. Como é que você faz isso? Lê a palavra de Deus em alta voz. Não é preciso gritar, é de forma que você possa ouvir. Porque é pelo ouvir que entra ao nosso coração. Você pode dizer, mas eu não sinto nada. Ouça, você quando come também não sente nada. Você come, sacia, fica satiado, mas no entanto dentro do seu corpo vai começar um processo de tratar de todos os elementos que você pôs dentro do seu corpo para que sustenha e mantenha e dê energia ao seu corpo.
Da mesma forma, quando você precisar de usar a fé, ela vai lá estar. Eu lembro-me principalmente, há muitos anos atrás, antes inclusive de ser guarda noturno, portanto há bastantes anos atrás, eu cheguei a treinar em ginásio. E eu lembro-me de treinar e não se notava nada. À medida que nós treinávamos, não se notava. Mas eu lembro-me do dia em que foi preciso eu fazer força e notei a diferença. Parece que não estamos a fazer nada, mas realmente estamos a fazer alguma coisa. Estamos a fazer a diferença. E isto vai fazer a diferença nas nossas vidas. Ter fé não é algo mágico de assim e acontece. Não é assim. Fé é acreditar em Deus. Eu lembro-me, e já ouvi vários testemunhos de pastores, vários testemunhos de pastores a orarem por alguém e sentem as mãos a aquecer e oram para as pessoas e sentem. Eu não sinto nada. Eu só oro para as pessoas. Creio que elas serão libertas, abençoadas e curadas. Muitas das vezes eu até, antes de orar para a pessoa, eu estou a tocar na pessoa, às vezes nas mãos, só, é o que basta. Estou a tocar nas pessoas e estou a orar em línguas a ver se Deus me mostra alguma coisa, algum impedimento, alguma coisa eu devo fazer. Antes. E assim acontece. Porquê? Porque Deus é Deus. Porque Deus é Deus. Eu quero que você entenda uma coisa. É Deus que faz acontecer tudo. Nós, homens, unicamente o que fazemos é crer que Ele vai fazer. Ele vai fazer. Então, Deus permitiu que o povo andasse 40 anos no deserto às voltas para que tirasse de dentro do coração deles aquilo que não prestava. Para que acreditassem só, unicamente e exclusivamente em Deus. Para então poder usá-los. E se você está a passar uma fase difícil na sua vida de cristã, você já está há algum tempo, né, em cristão e está a passar uma situação difícil, você não está a perceber porquê, porque é que está a vir isto, porquê agora. Deus o quer usar para o próximo nível. Deus o quer colocar noutro nível, num nível assim. E eu quero que você entenda que Deus vai usar homens e mulheres para fazer o plano dele. Claro que esses homens e essas mulheres têm de crer e acreditar e confiar em Deus e dar as suas vidas para Ele, de tal forma, faça-se a tua vontade e não a nossa. Mas Ele vai cumprir na vida de cada um de nós o plano que Ele tem para nós. Um grande exemplo disso é a vida de José. Cada vez que nós lemos a vida de José, José do Egito, aquele que foi vendido pelos irmãos, vendido pelos próprios irmãos, vendido como escravo, trabalhar como escravo, não foi fácil. Mas entenda uma coisa, nós só vemos e pensamos logo primeiramente no sofrimento que ele está a passar. Mas depois, à medida que lemos toda a história, entendemos que houve um projeto de Deus na vida de José, não só para o salvar a ele, mas para salvar todo o povo dele. E muitas das vezes é isto. O projeto não tem a ver só conosco. Deus não está a moldar para fazer algo muito maior. Muito maior. Vejam que na vida de José,
Vamos abrir em Gênesis 39, 2. Gênesis 39, 2. Na vida de José, é impressionante. José foi vendido como escravo. Gênesis 30, já está escrito? Gênesis 39, 2. Amém? Glória a Deus. Gênesis 39, 2. Já está? Gênesis 39, 2. Glória a Deus. E em Gênesis 39, 2, vemos, apesar de José ter sido vendido como escravo, apesar de tudo o que estava a acontecer na vida dele, apesar de ele achar uma injustiça, porque eram os próprios irmãos que o venderam como escravo, e ele foi levado como escravo. Veja o que está aqui escrito. E o Senhor estava com José, e foi varão, próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, seu senhor que o Senhor estava com ele, em tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Glória a Deus. Então, Deus nunca o largou. Deus esteve sempre com ele em todo o processo. E é aquilo que eu quero fazer você entender. Você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho. Às vezes, não é fácil, às vezes, o que estamos a passar. Não é fácil aquilo que nos está a acontecer à nossa volta. Mas se não passarmos por isso, como é que podemos passar para a próxima fase? Como é que Deus pode nos utilizar mais à frente? José tinha que ser vendido como escravo para poder ir até o Egito. Qual era a forma de entrar no Egito? Depois ele foi acusado injustamente. E depois de ser acusado injustamente, foi parar à prisão. E na prisão, acusado de violação, foi parar à prisão. Mas vejam, é em Gênesis 39, 21. Eu quero que você tenha atenção. Nós não estamos a falar nos dias de hoje. Estamos a falar há 3.000 anos atrás, talvez. Estamos a falar há muito ano atrás. Então, o que é que acontecia a um violador? Eu não sei, mas eu imagino. Será que não o matavam? No entanto, não mataram a José. Ele foi para a prisão. E na prisão, diz aqui em Gênesis 39, 21, o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu graça aos olhos do carcereiro mor. Deus estava com ele. E você diz, então, mas o que ele estava a passar por uma fase terrível da vida dele. Mas Deus nunca o largou. Eu acredito que não tenha sido fácil. Não é fácil com os sentimentos que ele teve de lidar, a perdão que ele teve que dar para os irmãos. Ele submeter-se ao que estava a acontecer, tendo ele tido sonhos de grandiosidade e, no entanto, agora estava no mais baixo que podia haver, estava preso. No entanto, Deus era com ele e nunca o largou. Você pode estar a passar uma fase difícil da sua vida. Pode não estar a ser fácil o que você está a passar. Você já pensou quantas e quantas vezes, Senhor, o que é que eu fiz? O que é que eu errei? Mostra-me, Senhor. E você busca na sua vida e não vê nada.
tivesse errado. E você diz, então, Senhor, o que é que se passa? O que se passa é uma transformação que está a acontecer. É a mesma transformação que acontece com os diamantes. Os diamantes são mais cobertos das montanhas e principalmente onde há rocha vulcânica, que o diamante é formado do carvão, que é muito aquecido e arrefecido, e isso faz com que se torne um diamante. E às vezes, perante a pressão, é que nós somos moldados. Perante as circunstâncias que não são fáceis, nós aprendemos a andar com Deus e a confiar em Deus. Porque Deus nos ama. E você, algumas vezes, perante as circunstâncias que não são fáceis, você já até isso pôs em causa. Eu acho que todos nós já pusemos em causa. Será que Deus realmente me ama? Realmente o ama, verdadeiramente. Por isso o título da mensagem, o cuidado de Deus. O cuidado que Deus tem para connosco. Veja o que está aqui escrito. Ezequiel 11:19. Ezequiel 11:19. Onde é que está o meu Ezequiel 11? Ezequiel 11:19. E lhe darei um mesmo coração, um espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem, e eles serão o meu povo, e eu serei. Sabe que às vezes nós temos sentimentos que olhamos só para nós e não vemos o plano geral de Deus. Porque quando Deus abençoa alguém, não abençoa só essa pessoa, Ele quer fazer algo maior para todos à sua volta. E é aqui que nós temos que crer. Que no processo que Deus faz com cada um de nós, Ele nos está a ensinar a andar mais para a frente, a caminhar mais alto, a voar mais alto. Você sabe que as águias fazem os ninhos muito altos para evitar de serem atacados. Mas quando as crias já têm tempo para poder voar, os próprios pais empurram a cria para que ele comece a voar. Depois ele vai a cair e tudo mais, e depois volta a águia a ir buscá-lo, volta a pôr. Para quê? Para criar força nas asas, para que comece a voar. Porque para isso fomos feitos, para voar. Nós, da mesma forma, fomos feitos para voar. Ter voos mais altos, voos que Deus nos quer agarrar em nós e nos levar. Para isso temos que voar. E para voar, nossa maneira de pensar, maneira de viver, nossa maneira de agir, nossa maneira de perdoar. Só assim Deus nos pode usar-nos para fazer a sua obra, para que Ele em tudo seja glorificado. Deus tem um caminho muito mais excelente para cada um de nós. Mas para isso, nós temos que perceber isso. Eu já contei esta passagem,
Mas ainda hoje voltei a ouvir esse testemunho e ouvi uma coisa que eu não tinha ouvido. O testemunho foi sobre uma rapariga muito nova e aconteceu há pouco tempo, foi em 2019 que lhe aconteceu isto. Ela começou-se a coçar muito e depois viram que parecia que era uma alergia qualquer, mas afinal depois descobriram que era alergia, até que descobriram que ela tinha uma doença rara. Nessa doença rara ela não podia andar de avião porque o avião, elevando, fazia rebentar as veias dentro do seu corpo. O seu fígado foi atacado, não havia cura. E uma pastora telefona para ela, que ela percorria o país todo a cantar para Deus, a ministrar para Deus. E ela agarra e telefona à pastora. E como estava no tempo de Covid, ela pensou que a pastora telefonasse para ela a desmarcar. Mas a pastora só telefonou para confirmar. Ela ia dizer que não podia por causa do que é que lhe estava a acontecer. Mas o Espírito de Deus lhe disse a ela que sim, para ir. E ela foi. Mesmo com o desagrado dos pais, mesmo com ela às vezes em dúvida, mas ela foi porque Deus disse para ela ir. E aqui nós vemos o plano de Deus. Eu vou voltar a dizer, nós estamos em 2024 agora. Isto aconteceu a ela em 2019. Foram 2 anos que aconteceu a ela, até ao final, até ao tempo em que ela foi de avião para o outro lado, foi pregar uma igreja. Quando entrou na igreja, na sala pastoral, antes de entrar, estava lá alguém, parecia a levar soro. Mas afinal não era soro, era quimioterapia. Ela estava a fazer a última fase da quimioterapia. Não ia levar mais, já estava em estado terminal. Cancro em estado terminal. Ela, quando o viu, ela não pensou em mais nada. Ela agarrou-se a ele e começou a orar, a orar, a orar a Deus e dizer: glória ao teu nome, Senhor, tu dizes na tua palavra que Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e pelas suas dores nós fomos sarados. Por isso eu creio no nome de Jesus que está curado, no nome de Jesus. A pastora chamou-a, ela foi cantar, não pregou, saiu. Quando saiu, entrou este pastor que há 11 anos lutava contra o cancro. Ele dizia: eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Há 11 anos que eu luto contra o cancro. E ele: mas enquanto eu viver, eu vou pregar a palavra de Deus. A reunião acabou, ela agarrou, voltou de avião para casa e quando voltou para casa foi tomar banho e quando chegou a casa não tinha mais hematomas no corpo, não tinha mais marcas no corpo, não tinha mais feridas, não tinha mais comichão, tinha desaparecido tudo. Ela toda contente agarra, telefona para o médico e diz: doutor, eu estou curada. O médico que ouviu do outro lado disse: é impossível, não há cura. Eu estou curada. Não, não pode ser. Então foi lá, fez testes, foi assistida. E o médico virou-se para ela: eu não percebo o que é que aconteceu. É impossível você ser curada, mas foi curada. Passados uns dias, ela recebe uma mensagem no telemóvel que era desse pastor a mandar-lhe para ela um documento a dizer que o cancro tinha desaparecido por completo. Glória a Deus. Ela teve, apesar das ela podia ter dito que não ia. E aquele homem do outro lado no país, no outro lado,
Passou-se no Brasil, mais distante. Ele podia ter agarrado e dizer: eu não vou. E o homem morria. Mas porque ela obedeceu, não só ela foi curada, mas ele também foi curado. O que é que você está disposto a fazer por Deus? Está disposto a obedecer? Haja o que houver, venha o que vier. Porque Deus quer ver se isso é real. Por isso é que ele pediu a Abraão o filho. Amas mesmo? Fazes tudo por mim mesmo? Você faz tudo por Deus? Ou ainda continua a achar, não, Deus é a sua, olha a tua palavra, Senhor, olha o que tu dizes. Bem, ele diz, ele faz, e você não faz. Então e Deus? Só funciona para um dos lados? É só Deus nos abençoar, abençoar, abençoar? E o que é que você está a fazer para Deus? O que é que nós, todos nós, estamos a fazer para Deus? Quero-vos mostrar a vontade de Deus. Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Porque bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Não é uma parte, é um bocadinho, não é o suficiente, é de todo o coração, todo o seu ser. Mas eu preciso disto. Se Deus se movesse pela necessidade, ele ia se mover onde há mais miséria. Deus move-se pela fé, pela confiança que nós temos nele, por aquilo que nós acreditamos que realmente que Deus é, que vai fazer, que vai mudar nas nossas vidas. Isso é fé. Abraão dizia que ele estava certíssimo que aquele que prometeu era poderoso para cumprir. Sim, Deus fala sobre nós. Espera de nós exatamente o mesmo. Nós tenhamos certíssimos, estejamos certíssimos que Ele vai operar na nossa. Ele nos vai realmente abençoar em todas as áreas da nossa vida. Quer em cura, quer na área financeira, quer na área sentimental, em todas as áreas da nossa vida. Mas você tem que buscar tudo. Estas últimas semanas eu tenho buscado a Deus. Sabe o que é que eu tenho ouvido da parte de Deus? Silêncio. E eu já disse algumas vezes que silêncio é Deus a falar. Mas como é que sabemos? E o que é que a sua palavra diz? Nós vamos continuar a confiar em sentimentos, no que sentimos, no que vemos, ou no que a palavra de Deus diz? Ele diz que nos guarda, Ele diz que nos liberta, Ele diz que nos abençoa, Ele diz que nos cura. Então, se é isso, o que é que você não crê que vai realmente acontecer?
Você tem que estar certíssimo que vai acontecer. Então vai acontecer. Se você agarrar em Marcos 11:23, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Aquele que diz. Você fala, você está a crer. Então o que está a crer, o que está a acreditar, é isso que lhe vai acontecer. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Para o bem ou para o mal. Se você acredita que alguma coisa de mal vai acontecer e você fala isso, é isso mesmo que você. Agora, se você está certíssimo que vai ser abençoado e você fala isso, garantidamente, é isso que lhe. Como é que você ganha esta certeza absoluta, esta fé? Lendo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, lendo a palavra, lendo a palavra. Coisa, Deus disse a Josué, insiste em ler, em falar esta palavra. Esforça-te, tem bom ânimo. Persiste em falar esta palavra. Para quê? Para que ele possa ser cheio, tão prudentemente conduzirá. Para que ele possa ser cheio da vontade de Deus. Isto não funciona de forma automática. Tem que haver trabalho da nossa parte. Trabalho em andar com Deus. Mas eu quero fazer outras coisas. Então como é que você quer ser abençoado? Mas eu não tenho tempo. Você não tem tempo para Deus, como é que você quer que Deus tenha tempo para si? Está aqui, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares todo o vosso coração. Você está a buscar a Deus. Por quanto tempo busca? Se você fosse a uma porta, bater uma porta de uma pessoa qualquer, você batia à porta, depois ia-se embora. Mas eu vou-lhe ensinar uma coisa, com Deus não funciona assim, Ele está lá dentro. E então você tem que bater na porta até quase derrubar a porta. Porque crê, Ele vai ouvir, Ele vai abençoar, Ele vai libertar. E você não pode parar de bater. Não pode parar de buscar. Não pode parar de confiar. Que Ele vai fazer na sua vida a diferença. O que a Bíblia diz é: tornai vós para mim, que eu tornarei para vós, diz Deus. Não é o contrário. Nós é, que, nós é que temos que voltar para Deus. Nós é que temos que nos humilhar perante Deus. Para que a seu tempo Ele nos exalte. Não é o que nós queremos. Não é como queremos. Não é quando queremos. Pela nossa submissão a este grande e poderoso Deus. Ele tudo faz a nosso favor. Todos nós queremos as bênçãos de Deus, eu sei. Todos queremos. Mas, e nós? O que fazemos para Deus? O que é que você faz? Eu vou lhe dar vários exemplos. O trabalho. Você está a trabalhar, você está a honrar aqueles que mandam, mesmo que sendo injustos para consigo. Está-me a ouvir? Mas eu está a ser injusto, não me estão a tratar bem. Coisa. Você está a honrá-los. Você está a respeitá-los. Se você fizer isso, você tem que se lembrar que Ele está lá como autoridade na sua vida. Porquê? Porque Deus o permitiu.
Então, se o permitiu, você submeta-se. Você honra o seu Deus na vida desse homem, dessa mulher. Num casamento, qual é o seu relacionamento? Como é que está o seu relacionamento? Estão-se realmente a amar um ao outro? Realmente? Ah, mas você não sabe o que está a acontecer. Eu posso não saber o que está a acontecer, mas sei que Deus pode mudar tudo. Você realmente amar o seu cônjuge. Amar mesmo. Você é filho. O que eu vou contar aconteceu com um pastor, mas eu sempre tive muito cuidado com isto. Talvez por graças a Deus e graças a Deus, eu já era cristão antes de me casar, casei com a minha esposa que era cristã e eu sempre tive cuidado com isto. Cuidado com quando repreendia os meus filhos. Quando os repreendia, eu repreendia para os corrigir, mas se alguma vez na repreensão eu via ou descobria que estava errado, eu imediatamente ia pedir desculpa pelo que eu fiz, pela repreensão que eu dei. Este pastor, o que lhe aconteceu foi o seguinte: ele não era cristão, os pais não eram cristãos. E alguém fez as neiras e culparam-lhe a ele. E o pai chegou a casa, bateu-lhe. Depois de lhe bater, o filho perguntou: mas porquê é que me bateste? Ah, por causa disto, mas eu não fiz isto. Quando chegou a filha confirmou que ela tinha feito e que ele não tinha feito nada. Este pai não pediu desculpa sequer. O rancor ficou no coração deste. Chegou a um ponto tal que ele tinha rancor contra o pai. Quis bater até, inclusivamente. Só que Jesus tocou-lhe no coração. Ele mudou. Ele foi pedir perdão ao pai. Ele disse que ele ia ser o melhor filho para ele. E foi. E por causa, perto de um ano depois, por causa do como o filho se comportava, ele aceitou Jesus. O pai aceitou Jesus no coração. E tudo mudou. O que é que nós estamos dispostos a fazer por Deus? Eu lembro-me sempre. Quem é casado sabe o que eu vou falar. A vida de casamento é. Toda a gente pode dizer é uma bênção, e é uma bênção, mas precisa tem trabalho a fazer. Tem trabalho de casa para fazer. Eu orava o meu casamento. E a primeira pessoa a ser transformada fui eu. A primeira pessoa a ser moldada fui eu. Eu creio que continua a ser. Em todo o processo da nossa vida, Deus nos tem preparado para algo. Para algo que Ele quer fazer nas nossas vidas. E às vezes você pensa, mas é tão, está a ser tão difícil. Pois é. Mas se nós não formos moldados como José, como é que podemos chegar ao ponto tal de sermos usados por Deus naquilo que Ele precisa que nós façamos? Ouça,
Deixe-me lembrar aqui uma coisa. Vamos a Josué 1,16. O que é que tinha acontecido em Josué 1,16? O que é que tinha acontecido até aqui? Moisés tinha acabado de morrer. Agora estava o povo, a direção do povo e tudo mais estava na mão de Josué. Josué foi a Deus e Deus disse: vai, eu vou contigo, que eu estou contigo, esforça-te, tem bom ânimo. E ele falou ao povo. E vejam a resposta do povo. Josué 1,16. Então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, onde quer que nos enviares, iremos. Contudo, como em tudo que ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Assim como Deus foi com Moisés, forem contigo, fazermos tudo o que tu mandaste. Porque nós sabemos que é Deus que está a mandar através de ti. Assim Deus seja contigo. E sabe qual foi a primeira ordem que Deus disse para Josué? Olha, vamos passar por este ribeiro, mas tu vais fazer passar a arca primeiro. E quando a arca passar, a água vai parar. E mandas passar todo o povo para que veja que a água parou. Que o meu poder está em ti, está contigo. Era o que eles diziam. Assim Deus seja contigo, faremos tudo o que tu mandares. E a partir daí fizeram tudo o que ele mandou. Tudo o que ele ordenava, a maior loucura de todas, fosse ela qual fosse. Eles faziam. E fizeram e ganharam. E só quando desobedeceram é que perderam. Mas depois voltaram a ser obedientes, voltaram a fazer e conquistaram toda a terra. Você está a ser obediente a Deus. Você está a fazer o que você quer ou o que Deus quer. Eu volto a repetir, você está a fazer o que Deus quer ou o que você quer. Você vai ter que ser. Eu quero-vos terminar com algo que Deus, quando estávamos no louvor, Deus me mostrou. 1 Coríntios 15, 57. 1 Coríntios 15, 57. Primeira Coríntios 15, 57. Você não se pode nunca esquecer disto. Entenda uma coisa. Você trabalha, e glória a Deus que trabalha. 1 Coríntios 15, 57. Você trabalha, mas ouça bem o que eu lhe vou dizer. O seu ordenado pode estar a vir do patrão, mas foi Deus que lhe deu o emprego. Foi Deus que lhe está a conceder que você receba esse dinheiro. Em todas as vitórias que você está a ter, é Deus que lhe concede a vitória. E agora veja o que está aqui escrito. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Saibam, você continuar a orar, mesmo quando as coisas parecem não estar a funcionar, quando parece que está tudo mal e você continua a orar, você está a dizer: Senhor, eu confio em Ti e sei que Tu és poderoso para mudar tudo a meu favor, no nome de Jesus, e sei que Tu estás no processo e eu aqui estou, Senhor, declarando que Tu és Senhor na minha vida, que tudo podes. Glória a Teu nome. Você não se pode esquecer nunca disto. É Deus que nos concede a vitória em todas as situações. Ele diz que não cai um passarinho sem que Ele saiba. Por isso Ele sabe o que está a acontecer na sua vida. Agora entenda o que é que Deus quer mudar em si para que você possa ser usado por Ele para abençoar outros. Nunca se esqueça disso.
Nunca esqueça disso. O que é que você pode mudar para que Deus possa usar para abençoar? Eu peço ao grupo Louvor, venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé, vamos dizer, Pai, eis-nos aqui, Senhor. Cada um de nós precisa ser trabalhado, precisa de mudar, para que possamos fazer aquilo que te agrada a ti, para que fortifiquemos em toda a boa obra, Senhor, no nome de Jesus. Ajuda-nos a entender o que devemos fazer, o que temos que mudar, para que em tudo, tu sejas honrado e glorificado no nome de Jesus. No nome. Eu antes de terminar, eu quando estava a orar, Deus me estava-me a mostrar uma coisa. A Bíblia diz em Isaías, em paz sereis guiados. Em paz. Se você está a passar por uma pressão qualquer e você diz, Senhor ajuda-me, porquê? O que é que está a acontecer? Esta não calmaria, esta pressão toda não o vai ajudar em nada. Quando você fica quieto e sossegado, é que Deus lhe pode mostrar as coisas. Porque você ficar quieto e sossegado, você está a dizer, Senhor, eu confio em ti. Eu confio em ti, Senhor. Então Ele me mostra o que é que você tem que mudar para o poder abençoar. E se não mostrar, Ele vai mostrar qual uma forma. Ou você lendo a palavra, ou ouvindo uma pregação, ou em qualquer lugar alguém fala para si e parece que se faz luz do que é que a pessoa falou. E às vezes a pessoa não tem nada a ver com Deus. Mas Deus o usou para falar com você. Ouça a Deus. E a sua vida muda, garantido. Bom fim de semana, em nome de Jesus, muitas bênçãos. Garantidamente eu sei que Deus vai abençoar. No nome de Jesus. No nome de Jesus.